Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu estou batendo um papo aqui agora com o Marcelo Milani. Ele que é conselheiro do Santos Futebol Clube, né? Conselheiro foi eleito nessa chapa no último triênio na gestão do Andrés Rueda. E o Marcelo, essa semana, participou de uma reunião junto com outros conselheiros, né? Onde foi apresentado um relatório que deixou o mundo santista boquiaberto, né? Em saber os valores que foram pagos pelo atleta Leandro Damião, adquirido em 2014 no Santos Futebol Clube, com o apoio do grupo Doyen Sports. E o Marcelo tem números aqui que deixou a gente assustado, né? E o pior, né? Era uma coisa que a gente já sabia, a gente já sabia desse problema, dessa negociação, que era uma negociação muito obscura, mas que quem pagou o pato mesmo, não só o Damião, o pato, o Ganso, tudo, foi o Santos Futebol Clube, o jogador que acabou ficando muito caro, dinheiro que poderia dar para construir uma nova arena. Né? E, sem dúvida, um outro fato que chamou muito a atenção foi dele ter alertado o atual presidente Andrés Rueda e nada ter sido feito. Marcelo, prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você detalhasse para o torcedor do Santos o que aconteceu, o que foi feito nessa negociação e enquanto o Santos foi lesado nessa relação, na contratação do atacante Leandro Damião, que por sinal chegou machucado no Santos quando chegou. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Vanderlei, eu gostaria só de fazer um preâmbulo a respeito disso. Claro. Primeiro que eu fui vamos dizer assim, o coordenador de um grupo de trabalho, grupo de conselheiros, Certo. que chegaram a ser 6 conselheiros. Atualmente, quando nós apresentamos o relatório, eram 3 conselheiros. E vou dizer, como eu entrei no Santos Futebol Clube, eu fui procurado pelo Rueda, o Rueda me procurou, e eu falei para ele que eu o apoiaria, entraria numa chapa do conselho com ele, não é? Era aquela chapa gigante, né? Certo. Que antigamente eram 300 conselheiros, mas eu deixei bem claro ao Rueda, e eu tive a aprovação dele, é o seguinte: o Rueda, eu só entro nisso aí se eu puder, como conselheiro, apurar todos os desmandos, desvios e roubalheiras e afins que tiveram no Santos nos últimos 10 anos. E ele foi absolutamente solícito, falou: não, isso aí, e só nessa condição é que eu ingressei nesse grupo. Vieram outras pessoas que também, outros conselheiros que nos ajudaram, e nós produzimos 2 relatórios. Um primeiro relatório que foi apresentado ao Conselho ao Conselho Deliberativo em novembro de 2021. Tá. Em novembro de 2021, nós fizemos uma série de pontos que já estavam colocados e que causaram prejuízos ao Santos. Na gestão Odílio Rodrigues, na gestão Modesto Roma, na gestão José Carlos Pérez e um pouquinho da gestão do Rolo. Naquele primeiro relatório, nós cobramos uma série de providências ao Rueda, presidente do Santos, que ele é que representa judicialmente o Santos, para que, entre outras coisas, cobrasse os enormes prejuízos causados ao Santos Futebol Clube. Eu só pontuando algumas coisas, existia desvio numa chamada caixinha virtual praticada pelo Orlando Rolo, existia desvio do Modesto Roma, Vaquinha virtual. A vaquinha virtual. vaquinha virtual. Isso. Existia desvio do Modesto Roma, que forjou uma negativa do PSG no sentido de pagar o mecanismo de solidariedade Barcelona-PSG. Existe uma carta firmada, que está no nosso relatório, uma carta firmada pelo próprio PSG, dizendo que nunca, em nenhum momento, se negou a pagar o mecanismo de solidariedade, na época, 9 milhões de euros que foram pagos para o Santos na maior negociação do futebol brasileiro, futebol mundial, né? Até Na, hoje. na transferência do Então, Neymar para o havia Barcelona para indícios o de PSG. desvios. Nós falamos: você tem que cobrar o Modesto Roma,
porque isso está um indício, no mínimo, de fraude civil, que tem que ter uma indenização, seja quem for, seja de quem tiver essa questão. Apontamos também desvio do Odílio Rodrigues, que além da DOI, ele comprometeu outros contratos além do Leandro Damião. Então, fora o Leandro Damião, você inclua aí Gabigol, Geovânio, Daniel Guedes e Lucas Lima. Tudo isso foi com dinheiro da DOI. Então, além do dinheiro emprestado na negociação do Leandro Damião, você tem essas outras negociações que são da ordem de quase 5 milhões de euros, Certo. que eram devidos para o Santos. Do Pérez, foi feita uma negociação, a principal, ele negociou-se com a DOI um encerramento de um processo na Câmara Arbitral Brasil-Canadá. Foi feito esse acordo, era em 3 parcelas, de 5, 5 e 5, pagou-se 10 milhões de euros. A última, o Pérez, tendo dinheiro, não pagou, entendeu? Inexplicavelmente não pagou. A gente falou, você tem que processar o Pérez por esta razão, não processou. E uma outra coisa também extremamente terrível dentro do Santos Futebol Clube, que nós apontamos. O Santos tinha, não sei se hoje ainda tem, 27 contas bancárias. Isso tudo foi apontado. Mas a questão do Leandro Damião e Dói era uma questão que demandou que a gente fizesse um relatório em separado. E detalhe, tanto no primeiro quanto no segundo relatório, se colocou lá claramente um contador judicial, um perito contador, que formulou 4 laudos para a gente. Todos esses laudos foram colocados de uma maneira técnica, apontando os prejuízos para o Santos. Então, qualquer questão relevante em termos técnicos e em termos probatórios está lá na mão do Rueda desde novembro de 2021. Por isso é que nós tentamos essa questão. Com relação à DOI, se começou com um contrato de compra por parte do Santos, que não tinha respaldo financeiro e econômico para isso, comprou junto ao Internacional o atleta Leandro Damião por 13 milhões de euros e 15 dias depois, vendeu esse contrato para a DOI. Originalmente não havia DOI como a emprestadora do dinheiro, Sim. vamos saber, era um contrato. Quando o Santos vendeu esse contrato de 13 milhões de euros para a DOI, a dívida que era 15 passou a ser 18 milhões de euros. 15 dias depois? 15 dias depois. Caramba! Que negócio bom esse, hein? E firmou um Dói. contrato de atleta profissional com o Leandro Damião. E em 2000 a data eu acho que é 2016, não tinha mais, o Santos parou de pagar os direitos de salário do Leandro Damião, que entrou na justiça contra o Santos, ganhou do Santos, também uma dívida milionária, que ele tinha um salário milionário, ganhou essa dívida, e aí o Santos passou a ser executado pela DOI, fora a execução do Leandro Damião. Então são 2 execuções, da DOI e do Leandro Damião. Essa dívida veio se rolando, e aí acresce aquela história do Gabigol, do Felipe Anderson, do Lucas Lima, do Daniel Guedes, do Geovânio. É uma dívida que começou a ficar, ela já estava, quando foi para a Câmara de Compensação, a dívida era de 27 milhões de euros, já apontando para 90 milhões de euros. Quer dizer, começou a ficar uma dívida simplesmente impagável. Pior que cartão de crédito, Milani. Não, é uma coisa assim inacreditável. Juro compensatório, uma série de fatores que levaram a essa dívida gigantesca, não é? Agora, E ao final, ah, nós levamos todo esse documento para o Rueda,
Mas já nós do grupo, nós já não esperamos nada do Rueda, porque ele foi deliberadamente omisso. Ele praticou uma omissão deliberada, o que se chama de cegueira deliberada, e não tomou atitude nenhuma e não fez nada para nós. Para mim, pessoalmente, é uma decepção completa uma pessoa sentar na presidência com uma promessa, não só com a promessa, mas com o dever enquanto gestor de praticar as boas práticas, não o fez, porque foi apontado para ele, mediante, aliás, a perícia, o contador que foi contratado por ele, Rueda, pelo Santos Futebol Clube. Eu mesmo paguei, descobri, agora não, eu não vou fazer nada. E por isso é que nós acabamos pedindo esse afastamento dele e vamos dizer, o enquadramento dele na prática de má gestão. Tá. Deixa eu te tirar uma dúvida minha. A compra do Leandro Damião aconteceu em 2014, correto? Quando ele chega em Isso. 2014 no Santos. 13, não. O contrato com o Internacional foi firmado em 2013. Final de 2013, por aí? Isso. Final de Dezembro. dezembro de 2013. Ele estreia em 2014 pelo Santos, tá? Bom, aí eu já não me lembro Isso, exatamente. ele começa a jogar pelo Santos em 2014, porque ele chega machucado, ele fica um tempo para se recuperar e tal, aí o Gabigol começa, o técnico era o Oswaldo Oliveira, que eu tô só lembrando alguns fatores dentro de campo aqui. Ele demora, inclusive, para fazer a estreia no Santos e tal. Mas vamos lá, a gestão do Odílio, ela termina em 2014, aí 2015 começa a nova gestão do Modesto Roma Júnior. Modesto Roma. Isso. E aí, eu lembro que tivemos muitos problemas, jogadores saindo, porque não estavam recebendo salário, aquela coisa no final daquele ano. E o Damião entrou naquele embalo também, né? O Damião também entrou naquele embalo daqueles jogadores que estavam saindo. Saiu o Edu Dracena, saiu o Arouca, saiu o Aranha, todos os jogadores que saíram ali. A minha pergunta é a seguinte: quando isso aconteceu, o lance do Leandro Damião, eu lembro que na ocasião todo mundo já apontava: tem coisa errada nesse negócio aí. Esse negócio tá é lesivo ao Santos, não sei o quê. Não tinha uma comissão parecida com essa tua de conselheiros para investigar isso? Chegaram a fazer essa investigação, porque tinha prestação de contas, né? O fechamento, as contas foram aprovadas mesmo com essas negociações obscuras. O que eu sei é que tanto o Odílio quanto o Modesto Roma, eles foram expulsos do clube. Sim. O Odílio, salvo engano, ele conseguiu reaver o cargo dele de conselheiro e de sócio do Santos na justiça. Tá. O Modesto Roma não, ele continua expulso. Né? Certo. Então, agora, as providências de processo, essas coisas, elas dependem do presidente. Então, eu não sei o que o Pérez fez. O Pérez provavelmente não fez nada e agora isso estava na mão do Rueda, que também não está fazendo nada. Então, seguindo essa linha, se o próximo presidente, que eu nem sei quem é ainda, É. não fizer nada, ele vai ser omisso também. Lógico, evidente, né? A não ser que ele queira colocar tudo embaixo do colchão, né? Isso é uma providência óbvia, né? Você está gerindo, tá tomando prejuízo, eu vou para a justiça para cobrar isso aí tudo, né? Certo. E esses processos, eles expiram? Bom, dito aí, porque a gente sabe, foi pago a última parcela da DOI agora, né? Semana Não é isso? passada, pelo que foi o É, próprio Rueda falou em entrevista aí. tá, tudo bem. Você paga a dívida prescrita? Não, né? Ou seja, É, então, simples. Foi o que nós falamos para o Rueda. Você está pagando. Está pagando. Estava pagando até o quê? Até agosto. certo. Como é que você vai dizer, não, a dívida. Que dívida? Que conversa é essa? Se você está pagando, se você diz que a dívida é prescrita, então eu não vou parar de pagar. Entendi. Não é velha história. É senso comum, pode não ser direito, mas a dívida caducou. Mas não Certo. caducou, ele estava pagando. Vamos lá. Aí nós temos, então, 3 presidentes envolvidos, né? Mais o Rueda, que é o quarto presidente, que ainda tem até o final do ano para tomar Quatro, né? uma. Porque tem Orlando Rolo também. Então são 5. Isso, Porque isso, se o Rueda não fizer nada, ele começa a fazer parte disso aí, né? Ele isso, participa exatamente. do bolo também, porque não fez nada. Mas ele tem até o final do ano para fazer alguma coisa, né?
É, para é. levantar, mexer isso aí e tal e tal. Agora, há quanto tempo que você milita, você está no Santos ali, envolvido com o Santos Futebol Clube? Fala um pouquinho da tua história no Santos aí. Não, como torcedor eu já tenho mais de Sim, 60 anos. Agora, sim. como conselheiro, eu entrei com essa gestão, né? Tá, você entrou nessa gestão agora. Tá. E essa gestão, como as outras, que pelos documentos que eu analisei, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Eu não sei como o Santos existe até hoje como futebol, como clube. Porque a quantidade de desvio, de dinheiro mal aplicado, de má gestão financeira é inacreditável. Aliás, na situação atual, o Santos vendeu 2 jogadores para o futebol Inglaterra, para o futebol da Inglaterra, recebendo 30 milhões de euros. Mesmo nessa coisa marasmo total, né? Isso aí é É. inacreditável. Me diga uma coisa, ô Milani, vocês fizeram a apresentação desse relatório, né, na última segunda-feira, e o presidente do Conselho Deliberativo, ele não pode fazer nada? Ele não pode Não, ele chamar o pode. presidente? Não, Qual ele que... pode, ele deve. Aliás, nós pedimos, nós cobramos isso, né? Ah, Só que nessa reunião, o atual presidente, o Celso Jatene, está lá desde janeiro de 2021. tá, É isso? isso. Entrou na gestão E Rueda. lá tiveram várias reuniões, né? Acho que mais de 30, 40. Nessa que nós apresentamos o relatório, ele faltou, ele não foi. E ainda mandou um ofício dizendo que não ia entrar nem online na reunião. Mas ele sabia do que se tratava. Claro, eu mandei o relatório para ele. O relatório foi. Ele estava desesperado com o relatório, mandei na sexta-feira à noite. O relatório estava à disposição do conselho. Agora, o que ele vai fazer? Ele pode ainda fazer, né? Ele pode cobrar do Rueda isso aí, né? É, Não é? Até é, porque a situação. Não, não só isso. E a situação do time é um reflexo dessa gestão. entendo. E se o presidente, o Celso Lachana, que se diz Santos Futebol Clube, o dever dele, a obrigação dele, cobrar uma questão para não depois reclamar que o time se afundou, né? Porque hoje, quando a gente está gravando isso aqui, né, é dia 17 de agosto, o Santos hoje está na zona de rebaixamento. Daqui Sim, 3 dias o Santos vai jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, tem a possibilidade de sair. O Santos tem 19 jogos para tentar sair dessa situação. Uma coisa independe da outra, né? Essa é uma coisa dentro de campo, que é muito reflexo das coisas que vem acontecendo, da falta de dinheiro do clube, do endividamento total do clube. Porque veja o tanto de conta que se pagou só pela DOI, enquanto você não poderia ter reforçado essa equipe, né? Trazido jogadores de melhor qualidade, aquela coisa tal. E isso acaba explodindo dentro de campo, né? Não tem é o como reflexo. separar. Não tem como separar, O- né? É, é o reflexo, porque não vai longe. Quantos técnicos o Santos teve na gestão Rueda? E o técnico atual da seleção brasileira, quem é? Ele não teve no Santos? Pois é. É, Resolveu alguma coisa? A culpa era dele? é. Ô, Marcelo, eu, eu tenho uma linha de pensamento aqui que eu entendo, assim, no meu, por esse relatório que vocês apresentaram aí, foi a cereja do bolo que eu sempre falei a respeito dessa política do Santos Futebol Clube. Eu não sei qual que é a tua opinião, mas vamos saber agora. Esse Santos, desse modelo associativo, para onde está indo esse Santos? Porque nós vamos ter uma eleição daqui a pouco, nós estamos vendo mesmos nomes querendo ali entrar de novo no Santos, uns que já estiveram, né? E, enfim, outros que dá até medo de falar. Mas esse Santos, nesse modelo associativo, tem futuro ou o Santos deveria mudar a sua forma de ser gerida? O Santos deveria partir para uma outra, tipo Botafogo, tipo Bahia, tipo outras equipes, ou ser uma SAF, ou ser uma SA? Qual que é a sua opinião Tá. a respeito disso aí? Eu respondo a sua pergunta com uma outra. Tem três: Botafogo, Cruzeiro Vasco, Bahia, e Bahia. Curitiba, O Vasco, Bahia é um Bahia, pouco Curitiba. diferente, Isso. mas o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco receberam quanto? Foram comprados a parte a vendável deles foram comprados por quanto?
Muito pouco, porque estavam Não, totalmente. mas qual é o valor? 400 milhões? 400, ou 700, o Quanto o outro Santos pagou para Dói? 400, né? Pois é. Pois é. Olha só. Olha que piada. É, Né? Seria cômico se não fosse trágico. é. Esse dinheiro já teve na mão do Santos. Eu acho que não é nem questão de modelo. Não adianta você ter um modelo se você colocar os mesmos caras lá para fazer as mesmas falcatruas. Certo. Mas você Eu acho. acredita, mas Não, você acredita que esse modelo associativo, do jeito que não, vai, com comitê de eu gestão, só essas digo, não, coisas? não é o modelo, mas as pessoas que lá estão. Não, sim, sim, sim. Né? Não acho que não acho, sinceramente, que esse modelo esteja totalmente esgotado. Mas você tem que discutir alternativas, isso você não tem dúvida nenhuma. Mas não posso cravar. Pô, se eu paguei 450 milhões para uma entidade que não tem CNPJ no Brasil, e a realidade vamos dizer, das SAFs do Brasil é 400 milhões. Essa é a realidade. É. É isso que os clubes estão custando, não é? Isso já passou, o Santos já pagou isso. O Já Santos pagou, já, tá pago. Isso está pago. O Santos, 400 e tantos milhões está pago. o Santos já se tornou SAF, ele se comprou, né? O Santos mesmo se comprou, né? Ele financiou a DOI. É, verdade. Então, o que adianta? Você troca o modelo, mas se ficar a mesma gente lá, É verdade. não é? Marcelo, queria agradecer a tua participação. Obrigado. Tenha fé que o Santos vai sair dessa situação dentro de campo, pelo menos. A minha torcida é essa, mas a situação eu acho que é gravíssima. É sim. Precisamos de união agora. Infelizmente, É, independente gravíssima. disso que Isso, está acontecendo, a torcendo gente a gente precisa está se unir. sempre. Torcendo a gente está sempre, mas é preciso dar um basta nisso, né? É verdade, concordo com você. Prazer Tá falar bom? com você. E Prazer, Vardanã. vamos falar mais vezes aí. Domingo estarei lá na Vila Belmiro, se Deus quiser, para uma vitória do Santos. Um abraço, até mais. Um abraço, até Tchau, logo. tchau. Valeu.